62.771.456/1000-02. Meus abençoados irmãos, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, em nome da Assembleia de Deus em São Mateus, a ADSM, entramos aqui para desejar a você e sua família uma semana próspera, abençoada, feliz, cheia de contentamento. Aqui está a palavra de Deus e eu quero deixá-la para você. Livro de Marcos, capítulo 7, verso número 34. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Queridos irmãos, há momentos na vida que nos sentimos em dificuldades de nos expressar e também de ouvir. Isto em razão das lutas que desde tanto tempo vêm se acumulando na vida e na história. Contudo, um encontro com Jesus pode mudar todos os caminhos e todos os problemas da sua vida em bênção. Este moço de que trata o texto encontrou-se com Jesus. Jesus o tirou daquele meio em que ele estava e com algumas ações pontuais declarou a ele esta frase: Efatá, isto é, abre-te. Abre-te para o novo, abre-te para conhecer o que Deus pode fazer em você e através de você. Certamente a sua vida será diferente. Ele tem desejo para que você alcance excelência na sua vida e história e que assim você possa também ser bênção para aqueles que te cercam. Deus vai te guiar, Deus vai te conduzir, Deus vai te fazer andar com passos firmes por caminhos elevados. Seja feliz. Toda segunda, às 16h, você ouve no Mais Unidade Cristã o programa Tempo de Cantar da ADSM, sob a liderança do pastor Deirode Andrade. Musical FM. Mais Unidade Cristã. Musical. Biblicamente. 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 Nosso jeito de pensar influencia diretamente no nosso modo de viver. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Agora, na Musical FM. Apresentação: Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez pela Musical FM está no ar o Biblicamente. Biblicamente é um programa que se propõe mostrar pensamento de gente de Deus que influencia a nossa geração, especialmente no lugar onde Deus os tem plantado. E hoje nós temos um tema sugestivo, uma palavra que vai despertar certamente sua atenção para aquilo que Deus tem feito e ainda fará através dos seus servos. O tema de hoje é a igreja local e a obra missionária. A igreja local e a obra missionária. E para esta conversa, esse bate-papo tão especial, nós recebemos hoje aqui o pastor Luciano Scala. Pastor Luciano Scala é um homem de Deus, ele tem 2 filhos, um é o Rafael e a Maria Clara. Ele é graduado em filosofia pelo Centro Universitário São Camilo. Ele também é graduado em teologia pelo Instituto São Paulo de Ensino Superior e a Pontifícia Santo Anselmo. Lá de Roma, né? Isso. Ele é pós-graduado em bioética e pastoral da saúde pelo Centro Universitário São Camilo e é pós-graduado em gestão executiva em comunicação pela Faculdade Sumaré.
Também é pós-graduado em Teologia e o Pensamento Religioso pela Faculdade Metropolitana. Ele serve a Deus na comunidade evangélica Vale da Bênção, fica aqui na Brasilândia. Você que é da região, vale a pena você passar por lá. Você será muito abençoado. Ele tem um trabalho muito especial em missões urbanas, especialmente na área de recuperação de dependentes químicos, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E ele, para não ficar sozinho, né, é inteligente, esperto, trouxe a missionária Maílde, que está aqui, que é a mãe dele e que é certamente a sua mentora, né? Aqui o introduziu no caminho da obra de Deus. E hoje nós temos a alegria de recebê-la, ela que trabalha na obra de Deus já há muito tempo e tem muito a ensinar para todos nós. Muito bem-vindos, pastor Luciano, missionária Maílde. Suas considerações. Pastor Deiró, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Biblicamente. É um prazer estar aqui nessa casa, eu gosto muito de estar aqui na Rádio Musical. E como o senhor disse, né, nós fazemos um trabalho na igreja, um trabalho na igreja local, um trabalho também missionário. E essa aqui é minha mãe, que é minha referência, minha mentora, que me mostrou os caminhos do Senhor. Louvado Isso seja em 93, então nós estamos falando de 30 anos. 30 né? anos, 30 anos atrás. Que legal. E é um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado, uma honra para nós, uma honra para a Musical tê-los aqui. A Musical, que é a principal emissora evangélica da nossa cidade, do nosso estado, né? Missionária Maílde, conta um pouco aí da sua história. Bom dia, pastor Deiró. Grande prazer conhecê-lo. Prazer conhecer a todos que se encontram conosco, a todos que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe no nome de Jesus. E é uma longa caminhada já, né? Já com bastante experiência com o Senhor. Como diz o meu filho, pastor Luciano, 30 anos. Foi em 93, está fazendo agora em dezembro. Que legal. 30 anos que nós tivemos a grande experiência com o chamado do Senhor. Ele e o irmão mais velho, bem meninos ainda. E foi uma experiência gloriosa, o nosso encontro com o Senhor. Num momento muito difícil das nossas vidas, da minha vida, quando o Senhor nos chamou. E eu louvo a Deus por isso, porque cada dia a dia a gente vê Deus mudando, transformando e nos fortalecendo e nos preparando a cada dia para a caminhada aqui na Terra. Que legal. Uhum. É experiência, né? Nada supera a experiência. Verdade. Né? Na nossa conversa, no nosso bate-papo, antes de entrarmos aqui, eu lembrava de uma história que a Bíblia nos conta. Jesus disse, Lucas 7, 45, 46 por ali, Jesus disse assim, que quem é mais perdoado ama mais. Quem é mais perdoado ama mais. Então nós vamos iniciar nossa conversa partindo desse ponto aí. Uhum. Nós temos 4 coisas para falar. Vamos ver se a gente vai conseguir nosso poder de síntese, né? É que microfone, pastor, misericórdia. Primeiro assunto é a igreja local. Segundo assunto é a missão urbana a partir dessa igreja local. Terceiro ponto é a recuperação de dependentes químicos e as vertentes dela. E por último, a missão transcultural. Então vamos começar por aí. Começamos aqui ou começamos aqui? Começa com... Começamos lá então com o pastor Luciano. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, né? E antes de eu continuar, eu quero dizer que está ali pilotando os botões da Musical FM para corrigir tudo que eu faço de errado aqui, o Rafael. Rafael, Deus te abençoe, muito bom tê-lo aqui. Muito bem, vamos lá então. Pastor Luciano, me fala um pouco da igreja local, a igreja Vale da Bênção. Sim. Essa igreja, ela fica exatamente aonde? A nossa igreja sede, que é onde a missionária ela faz o trabalho local, ela fica no Morro Grande.
Morro Grande. Isso, fica próximo da Brasilândia. Então, essa Morro igreja Grande é exatamente aonde ali? é no lado da Brasilândia. É do lado da Brasilândia. Tem a nossa igreja, são 2 avenidas para baixo. Ah, que legal. É bem próximo. E o trabalho começou ali, ano 2000, e iniciou-se esse trabalho. Eu vim trabalhar com a minha mãe, eu já era pastor, mas em outro ministério. Tá. Eu vim trabalhar com a minha mãe em 2003, quando nós iniciamos uma igreja, onde eu sou pastor até hoje, que fica na Vila Brasilândia. Tá, Então, que é uma filial. Uma filial, tá, exato. Do Vale da Bênção. Isso. Nós começamos ali o trabalho, e é uma igreja que começou a ter a demanda de trabalho social. Tá. Começamos a receber ajuda de alimentos, e até hoje nós fazemos a distribuição às terças-feiras. Tá. Tem um sacolão na região que doa pra gente, e a gente começa então a repartir às terças-feiras. Hoje é dia, nós repartimos esses alimentos. Daí, desse trabalho, começou-se também a ter a demanda com os dependentes químicos, e o trabalho foi crescendo. Nós começamos a ajudar pessoas com problema de drogas. Foi lá buscar a bênção da mãe e aí deu certo. E ficou, e começamos a desenvolver juntos. Que legal. Esse trabalho com dependentes químicos, o trabalho nas ruas. Hoje nós distribuímos uma média de 1.000 refeições nas ruas toda sexta. Né? Legal. Às vezes um pouco menos, às vezes mais. E nós começamos esse trabalho paralelamente com a igreja. Então a igreja ela começa no ano 2000, 2003 eu venho trabalhar com a minha mãe, a gente começa esse trabalho na Brasilândia, que é um bairro bem simples, né, bem carente. Tá. E daí o trabalho foi crescendo, foi ganhando corpo. Começamos com a ajuda na igreja, depois nas ruas, e depois também nós conseguimos a nossa casa de recuperação. Hoje nós temos uma chácara onde nós acolhemos essas pessoas que estão lutando para deixar as drogas. A chácara fica em que região, que distância? A chácara fica em Mairink, que é aqui próximo de São Paulo, é 60 quilômetros de São Paulo. Então lá nós temos um local, é uma chácara pequena, ela tem menos de 2.000 metros quadrados. Aliás, não pode ser muito grande, né? Eu penso dessa forma. Existem lugares que são grandes, que fazem um trabalho como uma linha de produção. O nosso trabalho é pequeno, ele comporta... Dá mais atenção. Exatamente, comporta 20 pessoas. Que legal. A gente deixa sempre menos do que esse número, e ali a gente consegue conhecer o nome, conhecer a pessoa, conhecer de onde ela veio, a história de vida dela. E aí a gente consegue dar um suporte maior em questão de atenção. E você vai lá com que constância? Semanalmente. Porque provavelmente você precisa ter lá gente, né, que trabalhe com isso. A minha mãe, a missionária, vai uma vez por semana. Geralmente ela vai às segundas ou às quartas. É um trabalho espiritual, né? Sim. Então ela vai lá, faz o trabalho, desenvolve com eles. E eu também vou, ou na quinta ou na sexta, geralmente é o dia que eu me organizo para ir. Que legal. Então, pelo menos uma vez por semana a gente vai lá. Deixa eu te falar uma coisa, uma pergunta, uma curiosidade, né? Normalmente um pessoal que por alguma razão, alguma infelicidade na sua trajetória acabou se tornando um prisioneiro das drogas, quando ele está no processo de se libertar das drogas, ele não sei se o termo seria substituir, mas ele acaba comendo demais. Sim. Mais do que o comum, né? Então a demanda por comida é bastante interessante. Como é que vocês suportam essa demanda de comida diária? Porque é bastante volumosa, não é? Como é que vocês fazem isso, missionária ou pastor Luciano? Eles fazem 4 refeições diárias, né? Tá. E o vício é a compulsão. Então, o que acontece? Ele substitui a compulsão. Então, aquela compulsão que eles tinham pela substância, acaba que eles vão focalizar em outro sentido, que é a alimentação. Que é a comida. Né? Então, acontece que é uma alimentação que nós fazemos. Interessante que eles não engordam, né? Alguns sim. A gente percebe que, né? Engordam. Acaba que sim, porque eles comem muito. Por mais que existam as atividades do dia a dia deles, eles tem engordam. atividade física. Acaba que tem o trabalho braçal, que a gente pra chama... poder dar... Exato, nós chamamos de laboterapia, né? Então existe esse trabalho, mas eles ganham peso. E isso é muito, assim, muito rápido, né, mãe? 15 dias, pastor. Você nota uma diferença que a família fica tão encantada que acha que já estão prontos para sair. Até eles acham, né? Até eles. Porque eles chegam, a maioria, dia sem dormir. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um amigo, pastor Afonso, um homem de Deus, digno. Ele trabalha com isso há muitos anos.
E lá na casa dele, chama-se Criso, é no extremo da Zona Leste, lá no final da Sapopemba. Tem uma frase lá que eu tirei foto dela. Está escrito assim: quando você pensar que está pronto para sair, é o primeiro sinal que não está pronto. Vou adotar essa frase. É isso mesmo. É o primeiro sinal que não está pronto. Por aí. Né? Que legal. E esse isso. é o nosso dilema, pastor, porque nós recomendamos um período de 6 meses. Sim. Mas eles, de fato, com 15 dias, com já um mês... querem sair assim. E aparentemente, fisicamente, parece que está bem. Mas o organismo ainda tem uma sim. prisão, não é? Tem a substância e de forma inconsciente. Quanto ela tempo começa demora a ter... para essa substância sair do organismo? Então depende da substância, mas geralmente são 6 meses. Tá. De 6 a 9 meses, dependendo da substância. Mínimo de 6 meses. No mínimo é 6 meses. Tá. Então imagine só uma pessoa que bebeu 20 anos, 30 anos, e ela quer resolver em 3 meses, em 2 meses. Fica difícil. Fica difícil. Então, assim, acaba que... O cheiro da bebida já o Sim. traz de volta, né? Inconscientemente, eles começam a ter essa abstinência, só que eles não entendem que isso está no inconsciente. Tá. O organismo está pedindo. Até traduzir para o físico Exatamente. demora um pouco. Tá? Então, esse é o nosso dilema, né? Porque a nossa clínica, desculpa, mãe, ela é voluntária. A internação é voluntária. Então, acaba que nós falamos para eles, aconselhamos que são 6 meses, Tá. mas acaba que eles Sim. que vão decidir. Que lá é voluntário. Antes de eu seguir nessa linha, nós estávamos falando da comida. Vocês têm uma demanda por comida importante. Como é que vocês suportam? De onde vêm as ajudas de vocês? Se vocês têm aí um Pix para deixar no ar para quem Sim. quiser se tornar um parceiro, Sim. né? Missionária, de onde vem a grande parte, eu sei que vem da igreja, né? Dos irmãos, daqueles, como eu disse no texto de Lucas 7, quem é mais perdoado ama mais, e a tradução do amor não é em palavra, né? É em gesto, atitude e comportamento. Isso. Se é gesto, atitude e comportamento, então aquele que um dia foi liberto, ele tem prazer em ajudar, não é? Então eu sei que a maior parte vem da igreja. Mas eu sei também que a demanda é alta. Sim. Me diz aí, pastor Luciano, missionária Mailde, se alguém quiser ajudar, como é que pode fazer? E de onde vocês hoje, atualmente, buscam subsídio para isso? Porque provavelmente a família que se sente bem ajuda, mas não é suficiente. Sim. Então vocês têm um subsídio. De onde vem isso? Então, temos pessoas amigas que cooperam conosco, né, filho? Que legal. Pessoas amigas que conhecem o nosso trabalho já há alguns anos, que às vezes visita, vai na nossa igreja, às vezes até visita a chácara, vê Esse a tipo de necessidade. gente tem pedrinha na coroa, como a Assembleia diz, né? Essas pessoas, então, nos ajudam para a glória do Senhor. Pessoas ajudam também no Pix, às vezes as pessoas fazem, né, filho? Sim. Exatamente, a demanda é muito grande. Muito grande. Ela falou em Pix. Qual que é o Pix lá? A gente tem um Pix, tá até aqui Tem já como... na tela. Ali, ó. Que legal. Mas para quem tá ouvindo, né? Como que você faz para ajudar? Nós Sim. temos o Pix do Instituto Viver na Bênção. Então as doações, elas são centralizadas no nosso instituto. Tá. O Pix é o CNPJ. E né? dali distribui. E dali nós fazemos a distribuição dos recursos. É uma demanda grande, pastor, porque é a casa de recuperação, existe as refeições nas ruas e o nosso projeto na África, que depois a gente vai comentar. Né? Refeições na rua, já que estão falando de comida, né? Vocês distribuem cerca de 1.000 refeições toda semana. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Também vem da mesma fonte, né? Exatamente. Então, mais uma vez, aquele que quer ajudar, ele pode... Existem algumas doações que Deus não aceita, né? A Bíblia diz que não receberás o dízimo da... Bom, ele dá os nomes lá, né? Lá está escrito rameira. Mas existem certas doações que Deus não aceita, né? Dinheiro da corrupção, dinheiro... Mas aquele que olha e diz assim, eu quero ajudar. E vocês recebem isso numa boa? Recebe. Que legal. Então vamos falar. Diz aí o CNPJ, pastor Luciano. Então, o nosso Pix é o 17 668 756 1000 ao contrário, que é o 0001
06. E aí qualquer doação? Qualquer doação. A gente tem uma soma que a cada R$20 doados... Quando ele coloca esse CNPJ no Pix, qual é o nome que vai aparecer lá? Instituto Viver na Bênção. Instituto Viver na Bênção. Tá ali, é 17 Anota aí, gente. 668 756 0001-6. Legal. Nós falamos, pastor, que a cada R$20 nós conseguimos alimentar 5 pessoas nas ruas. Uau, sério? Cada R$20. Parece pouco, mas a gente consegue, com esse pouco, alimentar essas pessoas. Uau, que uma coisa refeição, legal uma essa. alimentação digna, né? Que legal. Então, esse é Vocês fazem lá na igreja mesmo? Nós conseguimos, nesse ano, preparar uma cozinha industrial. Que legal. É uma cozinha de 100 metros quadrados. É um Uau. prédio maravilhoso. Fica ao lado da igreja. Que legal. Então, lá nós fazemos as refeições. Que legal, É um parabéns. espaço maravilhoso que Deus preparou Olha lá pra as gente. fotos, gente. Que coisa linda. Isso aí eu trabalho nas ruas, né? Na região da Brasilândia. Não, esse trabalho aqui, que as pessoas estão vendo na imagem, é lá no centro, pátio do colégio, Praça da Sé, Uau, olha no aí. coração de São Paulo. Quem é de São Paulo conhece. Bem no É coração de onde São nasceu São Paulo, né? Paulo. Exatamente, pátio do colégio. Onde tem ali o painel do impostódromo. Ali. Impostômetro, que fica ali justamente para mostrar pra gente que teria a condição. É mais de 1 trilhão arrecadado, né? Mas, na verdade, eles não têm vontade, né? Não. Porque alguns grupos de pessoas dependem da pobreza para Exatamente. continuarem a existir. Da pobreza, da Cracolândia, então... Se acabar com a pobreza, eles deixam de existir. Exatamente. Porque eles vivem de fazer isso. Vivem disso. Mas vamos lá. Então, comércios da região ajudam vocês? Como é que é? Então, a ajuda que nós temos são os membros da igreja, Tá. com seus dízimos e ofertas, e acaba que a ajuda de pessoas que estão ali nas redes sociais, que vê o nosso vídeo, vê a imagem, e acabam se sensibilizando. Tá. Então, nós temos alguns amigos que têm um comércio, que ajudam. Tá. Nós temos um sacolão que doa pra gente semanalmente. Que benção. Mas a grande Fala parte o nome do recurso sacolão, vamos abençoar eles. é o sacolão Paula Ferreira. Paula Ferreira. Isso, fica na região de Pirituba. Paula Ferreira. Sacolão Paula Ferreira. Que é a rua lá, sabe? Na Paula Ferreira mesmo. Na rua Paula Só Ferreira. não lembro o número do local. Mas todo mundo que vai passar vai exatamente. descobrir, Todo mundo né? conhece. E aquele é um sacolão parceiro. Deus abençoe vocês, do Paula Ferreira. Exatamente. E eles ajudam a gente semanalmente, todas as legal. terças. Essas doações que nós recebemos, nós entregamos na igreja. Uma média de 40 famílias. Olha aí. Toda terça recebe Forma essa lá doação. uma bolsa e Isso. distribui. Prepara Que legal. sacolas e doa para eles. Que bênção, glória a Deus. E a satisfação pessoal da senhora missionária Maílde quando vê o resultado, né? Porque a Bíblia diz assim que no Salmo 126 a pessoa leva sementes chorando, né? Verdade. Andando, chorando, se lamentando, vendo. Mas ela volta alegre ao ver o fruto, né? Trazendo o fruto. Como que é a satisfação de uma pessoa que plantou um trabalho, depois certamente buscou a Deus pedindo que Deus enviasse obreiros para sua seara, porque isso é a sina de todo pastor, né? E Deus enviou o seu filho, o pastor Luciano, para te ajudar. Como que é ver esse resultado do trabalho? Olha, pastor, é algo tão extraordinário, o meu sentimento de gratidão a Deus por tudo que Ele fez, de ver como nós começamos, né, filho? Verdade. Quando Ele trouxe o pastor Luciano para trabalhar conosco. Então, como ele disse, é um trabalho de formiguinha mesmo, todo esse trabalho. Porque hoje a gente tem condições de fazer mais de 1000 marmitex, mas nós iniciamos fazendo 50 apenas. Olha aí. 50 e dentro da casa de uma pessoa da igreja. Mas né? antes tinha pão com manteiga. Tinha a época do pão com manteiga. Ainda Olha aí. teve antes o pão com manteiga, leite né, com filho? chocolate. Então, e quando começou realmente a comida, começamos com 50 marmitex. marmitas. Olha aí. E ali foi aumentando. E aí nós fomos para fazer na sede, onde eu fico. E ali na sede é um prédio, assim, que tem a estrutura, mas lá no térreo onde a gente fazia, bem É uma cozinha pequena, uma né? cozinha muito pequena. Certo. Foi projetado para fazer cantina da igreja. Tá. Então, pastor, é um corredor daqui e ali, ó, comprido, né? E o salão maior do lado de fora. E nós fizemos ali, quantos anos, filho? Muitos anos. Olha aí. Muitos anos. Acho que
uns 15 anos. Sim. Foi feito. Missionária Maílde, uma Sim. coisa que eu aprendi na Assembleia de Deus, onde eu sirvo, né? Já há 57 anos. Tudo que nasce grande é monstro. Quem nasce grande é monstro. O natural é nascer pequeno e crescer. Exatamente. Então, eu vejo isso, me empolga. Eu ouço essas histórias da senhora, isso me deixa feliz, né? Nasceu pequeno, Sim. foi ganhando volume. Graças a Deus por isso. Era tudo improvisado, né? Tudo improvisado. Nós não tínhamos carro, hoje nós temos, são 3 combis que a igreja tem. Olha aí, que pra legal. fazer o trabalho. A cozinha, como a minha mãe colocou, era muito pequena. Olha. Hoje nós temos uma cozinha de 100 metros quadrados, né? Olha então, aí, gente. a estrutura... e Deus que faz. Aí Não tem outra você explicação. que é dizimista, ofertante, ao ouvir isso, você tem uma percepção de como aquilo que você entrega para Deus, aplicado na obra de Deus, gera resultados eternos. Tanto para você, quanto para aqueles que utilizam com responsabilidade isso. Que Deus abençoe muito vocês, gente. A gente tem muito temor, pastor, para lidar com esses recursos, porque a nossa igreja, como o senhor conhece aquela região da Brasilândia, é um lugar simples. A igreja onde eu sou pastor é uma igreja pequena, é rua de periferia, Olha rua aí. sem saída. E dali, o senhor tem feito essas grandes obras, Olha aí. né? Tem nos dado condições de sentar aqui na Musical, de falar, tem nos dado condições de atravessar o oceano, ir lá para a África, ajudar pessoas com esse pouco. Glória a Deus. Com essa humildade, com esse pouco. Deus tem nos dado condições de abençoar vidas. Isso faz cumprir a palavra de Deus, que Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que ficam o tempo todo dizendo que são. Né? Exatamente. Mas é isso, gente. Que bênção. Nós glória a temos Deus. muita alegria de receber aqui pessoas que têm muito a ensinar para todos nós. Vamos continuar na nossa história de igreja local. A igreja Vale da Bênção, que nasceu na Brasilândia, ela começa a se expandir então, especialmente na região, como um caracol, né? Sim. Que é natural. Onde vocês estão hoje? Em quantos pontos? Qual é a vertente principal do ministério, né? A busca de almas, e aí como ferramentas de busca de alma vocês têm esses trabalhos que vocês apresentaram. Onde vocês estão hoje? Então, a nossa igreja, ela começa ali no bairro, na Brasilândia, Morro Grande, Brasilândia. Ela cresce naquela região mesmo. São bairros como Taipas, Jardim Carumbé. Pessoas da região conhecem, né? O que eu tô dizendo. E dali, a gente começa a ir para outros lugares. Nós já tivemos um número maior de igreja. Nós já chegamos a ter 14 igrejas. São Paulo, interior. Hoje nós reduzimos. Hoje nós temos um número bem inferior a esse. Até porque nós não tivemos... Era mais simples abrir do que estruturar. A geração de obreiros não é muito fácil. Exatamente. Então a gente teve todos esses desafios. Então nós recuamos no sentido de número de igrejas, mas hoje nós escolhemos estar mais ali mesmo. Então as nossas igrejas, elas estão próximas. Ficamos num pedaço de... Vamos colocar, acho que uns 5 quilômetros. Ficam ali as nossas igrejas. São igrejas que não são grandes, são igrejas pequenas. E ali a gente desenvolve o trabalho. Igreja e social. Então as nossas igrejas têm essa característica de fazer o trabalho missionário, trabalho urbano, fazer o trabalho ali na região e ajudar, no modo geral, a cidade, né? Quando a gente fala do trabalho de dependentes químicos ou lá no centro, que nós fazemos, nós pensamos justamente nisso. É um trabalho maior. Vai transformando a sociedade a partir de uma pessoa. Exatamente. Né? Muito bem. Mas a gente começa ali e hoje nossa opção é justamente isso. O foco de evangelização de vocês passa sempre pela vertente social ou vocês têm um foco de evangelismo independente da área social? Então, a gente tem essa característica do social. É claro que a gente trabalha com mídia, a gente tem um programa de televisão, que a gente consegue falar um pouco também do evangelho, apresentar os projetos, mas acaba que a veia maior se tornou social. Então hoje a gente usa como uma ferramenta... Como outdoor da... Exatamente. Então, por exemplo, agora no Natal, nós ajudamos mais de 100 famílias com alimentos, cesta básica.
é um meio que nós usamos, é a ferramenta que Deus nos deu de evangelizar. Que legal. Né? A gente acredita, assim, na função de que é válido esse evangelismo também de outros canais, outras formas, mas o que a gente usa é exatamente esse, é o social. Que legal. Aliás, foi o que Tiago disse, né? Se você vendo o irmão nu ou com fome, dizer para ele, não, vai em paz, se aquece, se alimente bem, mas não fizer nada por ele, isso não tem valor nenhum. A fé sem obras, né? Exatamente. Parabéns, parabéns. Muito bem, então a igreja local está localizada e influenciando um raio de uns 5 quilômetros a partir da Brasilândia. Sim. A sede fica no Morro Grande. Fica em Morro Grande. Qual a rua? Na Miguel Gonçalves. Não. Matias Arrudão. Matias Arrudão. É da minha casa. Matias Arrudão, número 100. Arrudão. Matias Arrudão, número 100. Número 100. Lá você vai encontrar o tempo todo a missionária Maílde. Certo? E onde fica o pastor Luciano está na rua? É na Brasilândia, né? Na rua José Benedito Pinto. Número José 75. Benedito Pinto. Fica exatamente aonde ali? Fica próximo, Estrada do Sabão, que é a mais conhecida. Estrada do Sabão. Onde está se fazendo o metrô. Daqui a pouco vai ter metrô lá pertinho. Olha que legal. Vai ajudar bastante. Então, rua? José Benedito Pinto, número 75. José Benedito Pinto, número 75. Você que está aí nessa região, que por alguma razão está... não sei o que eu vou dizer, se está sem igreja, está sem meio congregar, perdido. Procura pelo pastor Luciano lá. Certamente você vai ser muito bem recebido e orientado. Legal? Que a boa mão de Deus esteja sempre com você. Nós precisamos, pastor Luciano, missionária Maílde, ir para um intervalo. Sim. Onde serão apresentadas coisas importantes aqui da Musical e da FTB. Então, nós vamos para a propaganda agora, Rafael. E aí a gente volta com a nossa conversa. Eu estou muito empolgado com essa conversa hoje aqui. E na nossa volta a gente vai falar um pouco da Casa de Recuperação e depois de Missão Transcultural. Legal? Vamos lá então, Rafael. Vira aí. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Biblicamente. Aceite o desafio de pensar e viver biblicamente. E nós abrimos vagas, as últimas vagas do ano, para você começar 2024 estudando para os cursos fundamental, intermediário, os níveis, né? Fundamental, intermediário, avançado e o combo completo, né? O curso fundamental dura 18 meses, o curso intermediário, o nível intermediário dura 12 meses e o nível avançado dura mais 18 meses. Você tem aí 4 anos de conteúdo, 3 anos e meio, 4 anos de conteúdo. O curso fundamental, ele vai lá no site, está R$1.700 e poucos, você parcela do jeito que você quiser, em 18 parcelas, fica bem baratinho, dá uns R$100 por mês. A promoção é a seguinte: aliás, Fábio, tem aí as imagens do material didático da FTB? Se tiver, eu queria que você colocasse aí. Você tem todos os materiais impressos num único volume, por etapas, né? Então tem o nível fundamental, são 20 disciplinas, tem o nível intermediário, são mais, acho que não lembro agora se 16 disciplinas, e tem o nível avançado, que são mais 20 disciplinas. Então você apareceu, tem dos 3? Se tiver dos 3, fica mais fácil para a pessoa entender. Então você tem fundamental, intermediário e avançado, são 3 níveis. Cada nível tem a sua duração, e a promoção que está disponível para você desde ontem é a seguinte: o nível fundamental você vai pagar só R$ 89,00 durante 10 meses. O curso dura 18, mas você estuda 18, mas você paga 10 parcelas. 10 de 89, tá? Para qualquer pessoa que quer iniciar em teologia na FTB, aqui você tem essa oportunidade de pagar apenas R$ 89,00
durante apenas 10 meses. São 10 parcelas de R$ 89 no cartão. Isso dá mais ou menos uns R$ 1.000 de desconto do preço normal. O nível intermediário, esse nível intermediário é só para quem já tem o nível fundamental, tá? Quem já tem o nível fundamental pode entrar no segundo nível, no intermediário. Aumenta R$10, fica R$ 99 apenas. Então, se você já tem o fundamental, mesmo que você não tenha terminado ainda, mas você quer aproveitar essa oportunidade, essa promoção, é só fazer a inscrição direto no nível intermediário. E o último nível, o avançado, ele custa R$ 120. São só 10 parcelas, tá? Então, fundamental 89, intermediário 99 e o avançado 120. Agora, se você quiser levar o combo, logicamente é só somar, né? 89 com 99 com 120. Isso dá uns 300 e poucos reais. Tá, esquece esse valor. Se você quiser levar todos eles, ao invés de pagar 380 e pouco, você vai pagar 189. Agora, o mais legal dessa oportunidade, gente, é que se você quiser o fundamental é 89, o avançado é 99, vamos lá, fundamental 89, intermediário 99 e avançado 120. O combo com todos os materiais juntos é 189, mas o mais legal é que são só 10 mensalidades, nada mais, tá? Por exemplo, o combo você vai estudar 4 anos, são 3 formações, fundamental, intermediário e avançado. Só que você paga só R$ 189 só durante 10 meses, tá? As parcelas são no cartão, vai chegar na sua casa uma caixa com o material didático da Faculdade Bethesda, e essa caixa que para quem está no YouTube está vendo, que vai chegar na sua casa, já com material incluso. Não tem pegadinha. Eu gosto de deixar claro aqui que não tem letrinhas miúdas no que eu estou falando. Você pagou 189 só? Então agora você tem que comprar o curso, o material. Não. Não tem material didático, não tem que pagar matrícula, não tem que pagar juros, não tem que pagar... Você paga 10 de 189 e toda a sua formação teológica está disponível para você, com material, com plantão tira dúvidas, com videoaulas, com tutoria, com grupo fechado de alunos, com plantão tira dúvidas que você conversa com o seu professor, com carteirinha de aluno que dá desconto até no cinema. Então, é só me chamar pelo WhatsApp, escolha o seu nível. Pastor, eu quero só o fundamental, é R$ 89. Pastor, eu quero levar tudo, é R$ 189. Tá? Tá bem barato, bem acessível. Então, faça já a sua inscrição. Para fazer a sua inscrição, é só me chamar pelo WhatsApp. O WhatsApp é 011 aqui em São Paulo, 9 30 30 1234. 011 9 30 30 1234. Vou novamente, 0 operadora 11 9 30 30 1234. Coloca teu nome, tracinho, teologia, e aí você conversa com o pessoal sobre qual nível você entra, porque se você já tem um fundamental de outra escola, por exemplo, você pode entrar direto no avançado ou no intermediário, precisa chamar. Então chama lá e faça a sua inscrição. WhatsApp 011 9 30 30 1234, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente. Muito bem. Estamos de volta nesse bate-papo gostoso com gente de Deus que tem muito para ensinar pra gente. E eu quero abrir esse novo bloco de conversa apresentando para vocês esta obra aqui, ó. Como é que eu ajudo aqui? Tô certo aqui, Rafael? Olha aqui, gente. Introdução aos textos do apóstolo Paulo. Que legal isso aqui. Ele condensou as cartas pastorais para aguçar a sua vontade de aprofundar.
Esse é o 10º livro do pastor Luciano. Exatamente. 10º livro do pastor Luciano. E uma coisa interessante, qual é a editora? Editora Ruja. Editora Ruja. Isso. Rio de Janeiro. Aqui, Editora Ruja, Rio de Janeiro. Neste texto, ele aborda aquilo que o apóstolo Paulo gostaria que você prestasse atenção em cada uma das suas cartas. E a partir de você descobrir aquilo que Paulo gostaria que você prestasse atenção, você se aprofunda. Esse é um trabalho maravilhoso. São 164 páginas. Isso aqui é meu, que eu ganhei com carinho do pastor Luciano Scala. Eu quero recomendar para você, dizendo que esta obra, como todas as demais obras dele, todo recurso auferido é revertido para estas obras que ele vem falando junto com a sua mãe, a missionária Mailde. Então, como que a pessoa pode adquirir, pastor? Bom, para adquirir esse e os outros títulos, né? Através das redes sociais, eu acho que é o caminho mais fácil, me chamando. Lá no meu Instagram, Luciano Scala. É fácil de localizar? É fácil. Luciano Scala, do jeito que tá escrito aqui embaixo, né? É S-C-A-L-A. Scala de italiano, assim. É enjoado, hein? É diferente, né? É que meu pai, na verdade, meu pai é panamenho. Panamenho? Meu pai é panamenho. Então, esse sobrenome veio de lá. Parece que é espanhol o sobrenome, né? Espanhol. É diferente. Eu não conheço outra Scala, não, só a gente. Olha aí, gente. Aqui na Castelo Branco tinha um pastifício Scala antigo. Fazer macarrão, eu acho. Coisa boa. Então, é esse título e os outros, pastor. Em todas as redes sociais, sim. Luciano Scala. Facebook, colocar no YouTube vai me achar também. Legal. Né? Daí, através das minhas redes sociais, eu consigo enviar para todo o Brasil. Lá então, tem um lugar dele fazer o pedido, sim, ou ele te chama, diz, ele me meu chama nome é tal, gostaria do livro. Isso. São quantas obras? 10? São 10 obras. Quais são os nomes? Você lembra aí de cabeça? De cabeça. Pensamentos e reflexões. Pensamentos e reflexões. Isso. Aprendendo a lidar com os conflitos da vida. Tá na última capa aí, pastor, se o senhor ver, tem as capas deles. Isso. Ah, que legal. Eu falo sobre... É um livro mais filosófico, né? Então tem algumas reflexões minhas. Ainda existe uma saída que eu falo sobre dependência química, que é uma obra que ajuda bastante aqueles que querem conhecer um pouquinho desse submundo. Os Milagres de Jesus, os 7 Sinais. Esse eu escrevi quando eu cheguei de Israel. Fiz uma abordagem da arqueologia, uma abordagem dos sinais que João cita. Ele só cita 7, né? Desconstruindo e construindo, que eu falo sobre espiritualidade. Por amor à sua palavra, esse eu cito Dom Oscar Romero, a irmã Dorothy Stang, Martin Luther King. É um livro que eu falo de chamado e pessoas que morreram pelo chamado. Isso foi meu TCC da faculdade. Que legal. Tem as orações do livro de Jonas, as 4 orações, que eu falo... É um livro mais pastoral, mas ali eu explico muito sobre as orações. Lá são 4 orações em Jonas, eu explico cada uma delas. Esse que eu falo sobre a dor silenciosa é um livro mais voltado para a bioética. Eu falo sobre a questão do aborto no âmbito cristão, como que o cristão lida com essa questão, que é uma questão muito dura. Então eu falo nesse livro. E o Encontro com Deus na Caverna, que é um livro que eu escrevi na época da pandemia, no auge da pandemia, quando nós estávamos lá na caverna. Eu fiz uma abordagem de Davi na caverna de Adulão. Que legal. Bem legal. E esse daí. Então, pessoal, sobre Paulo. Fica aí a nossa recomendação. Entra lá nas redes do pastor Luciano Scala. Aqui tá com E, né? É isso daí, ES. E-S-C-A-L-A. Luciano Scala. Entra lá, procura pelo pastor Luciano e certamente você vai ser muito enriquecido. E os recursos disso são todos revertidos nesta 100% obra 100% das vendas maravilhosa que Deus tem chamado vocês a fazerem, né? Por falar nisso, vamos falar desta história de missão nas ruas em busca de gente que está de alguma forma escravizada pela dependência química, pelas decepções da vida. A pessoa entra nas drogas por decepções ou por opção? Bote uma pergunta, pastor, porque as drogas, o caminho das drogas, ele é um caminho que várias coisas podem influenciar. A frustração,
A desilusão que a pessoa teve em um momento da vida. Nós temos pessoas que por traumas domésticos, elas acabaram indo. Aquela questão da influência dos amigos, principalmente. Isso é muito sério. Os pais que estão acompanhando a gente precisam ficar bem atento a isso. Então são várias entradas, são várias, né? Não existe um caminho de entrada. Mas a frustração, a influência de amizades, isso é, sem dúvida, um dos principais gatilhos. O que o senhor diria para uma pessoa que gostaria de evitar uma entrada numa dessas variadas portas? O que o senhor aconselharia essa pessoa a se fortalecer espiritualmente para que não entre? Sim. Quais são alguns prevenção, pontos? Né? Eu trabalho muito a questão Pontos de prevenção, da exato. prevenção. Então, por exemplo, o pai e a mãe, ele tem um papel fundamental na construção do filho, claro. E ele é fundamental. Daí a razão de Satanás brigar contra a família. Exatamente, de destruir esse laço do filho respeitar o pai, do filho respeitar a mãe. Então a prevenção começa em casa. Começa em casa. A igreja, ela tem um papel fundamental, porque a igreja, ela pode ser também esse agente, né? Orientador, né? Então, assim, a prevenção é o caminho. As escolas deveriam fazer esse papel. As escolas estão basicamente entregues a um mundo muito perverso. É uma pena. A gente vê escolas que deveriam ser um lugar de ensino, de preparo, e acaba que se torna um lugar onde o jovem tem acesso à substância. Aliás, o dependente químico, quando ele volta, né, quando ele se refaz, ele se ressente de ter entrado lá por falta de disciplina, né? Por falta de disciplina. Disciplina orientadora, disciplina que revela caminhos, né? É muito interessante isso. Exatamente. Por isso que a gente trabalha, né, mãe? Justamente a prevenção. Sim. É o que nós aconselhamos, né? Infelizmente, até parte, às vezes, de educadores, né? Que incentivam, infelizmente. Que, na verdade, é um equívoco importante, grave, aliás, gravíssimo. Os professores não são educadores. Eles não são e não podem ser. Quem é educador? Pai e mãe. Esses são educadores. Professores não são educadores, são instrutores de disciplinas acadêmicas, desde os primórdios. Mas a educação é de pai e mãe. O problema das drogas, ele é muito complexo, pastor. Porque hoje em dia nós estamos atendendo, de uns tempos para cá, né, mãe? Pastores com problema de dependência química. Muitos. Pastores que estavam pastoreando a igreja. Não é que estava desviado. Estavam pastoreando a igreja. E acabaram se entregando a um mundo perverso. Então a gente percebe que a droga, ela tem essa capacidade. Ela é atrativa? Ela é atrativa, ela é prazerosa. Por qual razão ela atrai? Então, nós temos a nossa sociedade, infelizmente, ela tem trabalhado muito essa questão do hedonismo, do prazer. Então você tem que satisfazer o seu prazer. Então você tem que ser feliz. As pessoas têm vivido nessa loucura. E acaba que ela atrai nesse sentido. Porque ela causa euforia. Nós temos aquelas drogas que causam essa euforia. A gente pensa na cocaína. Nós temos a bebida, que é uma droga depressora, mas no primeiro momento ela joga a pessoa para cima. Então acaba que pessoas de todos os níveis sociais entram. Justamente por esse prazer. Às vezes tem médicos na rua. Exatamente. Advogado. Eu vi juiz. Eu já vi juiz na rua. Eu já vi advogado, pastor recentemente. Pastor que pastoreou a igreja há mais de 30 anos, pastor. Olha aí. Mais de 30 anos, e hoje está lá. Então, assim, eu já vi muitas coisas. Que coisa. É uma loucura. Então, as pessoas brincam, acham que dá para ir e voltar. E acham que são fortes. Exatamente. E no começo dá realmente para você ir e voltar. Mas chega uma hora que você não consegue mais voltar. Não volta mais. Existem drogas que acabam viciando logo na primeira... O crack, existem alguns estudos que falam que o crack é uma porta que abriu e nunca mais fecha. Uau. E a primeira vez que a pessoa usa o crack, ela tem um prazer que ela nunca mais encontra. Então ela vai viver a vida inteira buscando aquele primeiro prazer. Daquela porta que abriu
e ela nunca mais encontra. E é extremamente Isso é viciante. psicológico? Ela é psíquica, né? Então ela vai trabalhar muito nessa questão do sistema nervoso central. Tá. E ela se torna viciante justamente por isso. Porque o cérebro vai buscar Vira aquela... uma prisão. Exatamente. Que coisa. E escraviza. A pessoa não morre, pastor. Porque existe um tabu que as pessoas acham, um mito. A pessoa entrou no crack, ela vai morrer. Não. Ela vai ficar 20 anos, 30 anos usando crack. Ela vai perder o peso, vai perder os dentes, vai perder a família. Perde a dignidade. Exatamente. E estão lá na Cracolândia há 20, 30 anos. Uau. Morre às vezes por outros motivos. Briga, às vezes o coração dá um negócio, mas não por causa da droga. Não dorme bem, não come dorme, bem. fica 3, 4 dias sem dormir, sem comer. Que coisa, hein? E eu não sei se a gente consegue mensurar isso. Vocês têm uma taxa percentual daquele número que vocês abordam, de quantos desses são recuperados? Recuperados? Ah. Não sei. O que a senhora acha, missionário? Quantos por cento? Olha, é bem pequena a porcentagem. É. A gente pode dizer. Porque aparentemente estão libertos, né? Daqui a pouco você tem notícia, teve recaída. Não, às vezes a pessoa, pastor, fica lá 6 meses. Muita recaída. E com 2 dias, ela põe tudo de volta. Que coisa. Bota 2 tudo dias. a perder. Um dia. O que leva uma pessoa que sabe o mal em que vivia, sabe como é ficar livre, o que o leva de volta àquele mal que ele sabe que fez mal para ele? Uma das razões que eu coloco é o ambiente social dela. Então a pessoa, dependendo do ambiente que ela saiu para tratar, se ela volta para aquele mesmo ambiente tóxico, acabou. Ela não vai durar. Entendi. E tem uma coisa, É muito forte, é muito forte. Tem uma coisa, pastor, que eu acho que às vezes a família tinha que estar mais junto. Às vezes a gente percebe que a pessoa sai até bem, sai tranquila, chega, eu vou para a igreja, e vão para a igreja. Não tem um acompanhamento, não tem a cooperação da família de estar junto, sabe? Eu acho que a família tinha que acompanhar mais, sabe, Lu? Às vezes Na a família maioria das também se decepcionou demais, Muitas se machucou vezes. demais. Sim. E aí gostaria de estar afastado, porque já não confia mais. Para preservar. A gente tem pessoas, pastor, que já passaram por 9 casas de recuperação. Sim. Uau. Então, assim, são pessoas que já tiveram dezenas de recaídas. Família, ela não vai acreditar. Esse é um ponto importante. E qual é o papel da igreja quando a família falha? Missionária Maílde, o pastor Então, Luciano. Aí é que não é fácil, né? A gente fazer o papel da família. E muitas vezes muitos me veem, missionária, a senhora é como a minha mãe. É. E é duro quando você ouve uma Que é um pessoa, peso muito é um importante, peso para é. você, sabe? É. Mas eu ser mãe nessas circunstâncias, mas por quê? Porque falta esse apoio. Sabe o que a senhora me fez lembrar, missionária? Sim. De uma irmã nossa chamada Débora. Ela um dia disse que as coisas estavam complicadas em Israel e ela disse, até que eu me levantei por mãe em Israel. É verdade. Eu acho que é bem isso mesmo. Sabe, gente, a igreja é uma família. Sim. Pastores e líderes que esquecem de ensinar a comunidade dos santos, né? A vida em família cristã, o carinho familiar da igreja, estão pecando gravemente contra Deus, eu acho. Sim. Né? As pessoas da igreja precisam se sentir em família, porque esta é a vontade de Deus. Aliás, Jesus falou que nós seríamos conhecidos como irmãos. Na partilha, no apoio, na Sim. comunhão, em tudo deveria Como ser. irmãos, né? Exatamente. Companheirismo, né? Mas vamos lá por causa da hora. Nós temos um outro assunto, pastor Luciano, missionária Maílde, que é a visão que Deus deu a vocês para irem um pouco mais longe, apesar do árduo trabalho daqui. Sim. Hoje vocês abraçaram um grupo em Moçambique. Isso. Nós sempre trabalhamos com pessoas em situação de extremo necessidade, periferia, né? As pessoas da periferia, no sentido de as pessoas que estão isoladas, em muitos casos. Dependente químico e pessoas em situação de rua. Esse ano, o Senhor ampliou, como o Senhor mesmo colocou,
e nos deu essa visão. Eu nunca tive essa pretensão de África, de transcultural, nunca tive. Mas agora, nesse ano, veio esse despertamento para mim, para o ministério, para a missionária, da gente também ampliar. Olha aí. Eu estudei na faculdade de teologia, faculdade católica, né? Tá. Então eu estudei com padres de Moçambique. Na verdade, Moçambique e República do Congo. E quando Deus colocou esse desejo no nosso coração de África, eu fui conversar com esse padre. E esse padre abriu as portas para que eu conhecesse pastores de Moçambique. Só um minutinho. Pessoal, daqui a 2 minutos a gente vai sair aqui da musical, mas você pode continuar por mais 1 ou 2 minutinhos pelas redes sociais, ok? Vamos lá. E nós conhecemos esse trabalho em Moçambique, essas pessoas de Moçambique, e ali nós iniciamos um trabalho com 200 crianças que faziam refeições 3 vezes por semana apenas, e em alguns lugares comendo ratos. Olha aí. E a gente abraçou para estar ajudando. E hoje nós fazemos esse projeto. Exatamente. Hoje nós desenvolvemos esse projeto, enviamos uma ajuda para eles financeira, para que os alimentos possam ser servidos para as crianças. Que legal. Olha aí, gente. Então, mais uma vez, você que é contribuinte da obra de Deus, está procurando uma razão, procure pelo pessoal da Vale da Bênção, né? Entra aí nas redes sociais. Como é que tá Se colocar a Luciana Scala, vai aparecer lá todos os vídeos. Beleza. Toda a apresentação. Então entrem aí, pessoal. Luciano Scala, procurem por eles, pela missionária Maílde, pelo pastor Luciano, e você vai se surpreender de tanta coisa boa. Nós temos exatamente 1 minuto para falar tchau. Oh, meu né? Deus. Eu acabei de receber ali uma informação muito legal, que vamos 11h58. Olha que legal. Então vamos lá, nós temos esse período. Vamos começar com o senhor ou com a senhora para as considerações finais aí. Pode. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer. Um prazer conhecer o pastor. Foi Glória uma a Deus. bênção. Estou muito feliz de estar aqui Louvado com todos seja vocês e que Deus continue abençoando. Amém. Glória a Deus. E ampliando os nossos trabalhos sociais na Vale de Bênção. A musical que se Jesus. sente honrada de ter a senhora aqui. Amém. Que Muito bênção. obrigada. Obrigada. E aí, pastor Luciano? Eu quero também agradecer. pastor Ele Aderão. ouve a mãe dele e o olho dele brilha. E o meu brilha quando brilha. Porque minha mãe é minha referência, né? Glória a Deus. Ela tem os joelhos marcados. Louvado seja Ela Deus. ora pela minha vida, é minha intercessora, ora pelo ministério. Feliz o filho que Exatamente, sou um pensa, privilegiado, né? Esse privilégio eu tenho e os meus filhos têm também, Que porque legal. eu intercedo por eles. E eu quero agradecer, pastor, por esse espaço. A musical é uma rádio que, graças a Deus, eu tenho essa fluência aqui dentro de participar de debates, sempre estou aqui. Mas hoje um programa especial para falar dos trabalhos que nós fazemos com tanto sacrifício. Que né? legal. E eu agradeço, eu sei que pessoas vão assistir, vão ajudar a gente, vão somar. Isso é importante, porque começar um trabalho não é tão difícil. Agora manter é um desafio, o senhor sabe disso. E graças a Deus, graças ao apoio dessas pessoas, a gente consegue manter esse trabalho. Agora, começo do ano, final de dezembro, começo agora de janeiro, nós estamos com esse projeto na África para ajudar os projetos nossos aqui em São Paulo. E a ajuda dessas pessoas, ela é fundamental. O Pix está disponível, aqueles que puderem doar, e é qualquer valor. A gente coloca aí o Pix, qualquer valor. R$5, R$10, R$100, o que puder. Uma coisa vai ser boa, bem-vindo. uma coisa de Deus é a igreja séria viver daquilo que é gerado pelas ovelhas que estão lá e não por recursos que vêm do governo. Sim. Porque isso vincula de uma forma perigosa, né? Perigosa, acho que é o termo certinho. Então é isso, pessoal. Entrem lá, Luciano Scala, você vai ter todo o caminho para você conhecer a Vale da Bênção. Você que é da região da Brasilândia, procura por eles aí. Você que tem no seu coração uma fogueira ardendo pela obra de Deus, procura pelos irmãos e você será conduzido a lugares de muita bênção. Legal? Nós em nome Posso deixar o Pix novamente? Sim, claro, Pode? vamos lá. Aqueles que quiserem fazer a doação, é o CNPJ 17 668 756
0001-06. De novo. 17 668 756 0001-06. Legal. O Rafa tá deixando bem ali na tela, né? Você pode consultar. Legal? Então, nós, em nome da Musical, queremos agradecer pastor Luciano, missionária Maílde, pela presença de vocês e por essa aula de bênção para todos nós aqui. Que a boa mão de Deus esteja sempre com vocês, que sejam sempre prósperos, abençoados e felizes em tudo. Que a gloriosa paz do Senhor guarde o coração de vocês e impulsione cada um dos membros da comunidade cristã Vale da Bênção. Exatamente. É assim o nome? É isso, Vale de Bênção. Comunidade Cristã Vale de Bênção. Que a boa mão de Deus esteja sempre com vocês. Amém. Fica aqui o nosso agradecimento. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Nossa mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.